ideia dessa reconexão com os movimentos populares de raízes ancestrais, ligados aos povos originários, como um fator importante dessa nossa reconexão. E é um pouco eu acho que é um caminho de se manter vivo e conectado e superar muito dos problemas que vocês colocaram aí, né, da ansiedade, do isolamento, eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho como a Andressa, né, sugere buscar esse autoconhecimento, essa relação com a natureza, com o ouvir, de reconstituir as próprias potencialidades, né, e nisso a articulação e essa relação intensa com os povos originários, né, é um caminho, eu acho, muito, muito potente, seja do ponto de vista político mesmo, porque são dos movimentos mais ativos e mais potentes que tem na atualidade. Basta ver aí os acontecimentos de agosto, setembro, né, em que se reuniram lá em Brasília 6.000 representantes de 170 nações indígenas, né, e que tem um vídeo muito bonito, tem muita produção, e um que me estimulou muito foi os depoimentos desses jovens indígenas, né, mostrando como a música é uma grande arma de luta. E todos os significados da luta, da música, né, como e dos cerimoniais, enfim, como forma de nos manter unidos, vivos, felizes, conscientes, poderosos, né, e superar todas as limitações e o sofrimento que é as lutas cruéis que a gente está tendo que desenvolver, principalmente os povos originários, né? Então, eu já daria aí uma dica, né? Ao menos para mim, na minha trajetória pessoal, esse aprendizado na relação intensa com os povos originários através de sua cultura, de seus cerimoniais, de suas lutas, de suas expressões, abriu um campo enorme, muito potente, de revitalização, de motivação, de autorreconhecimento e também de conexão com a natureza, com a espiritualidade, com o transcendente, né? Enfim, eu acho que nosso caminho hoje é de superação, de enfrentamento dessas turbulências, desse momento. E olhem, das turbulências que estão por vir, que são muito mais ainda intensas, que se prometem, né? O caminho de atravessar isso, o melhor caminho correto, né, eu diria, é de estabelecer essa aliança e essa cooperação profunda com os povos originários, com os povos ancestrais. E aí, inclusive, nesse triplo dimensão pessoal, acho que descobrir e se reconectar com as próprias ancestralidades, valorizar. Esse é um caminho que não vai se dar só pelo pensamento, pela pesquisa documental, pela conversa, vai se dar talvez pelo esse movimento de autoconsciência, de introspecção, de meditação, de rezo, como dizem os povos indígenas, né, que é um movimento profundo. E depois também de comprometimento real com as lutas dos povos originários. Olha que tem muita luta e muita coisa interessante. Se a gente acessar o site da PIB oficial, da Associação, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil,
Vocês vão ver ali um material imenso de produção, de comunicação, de lutas que são instigantes, que, ao mesmo tempo que mostram uma visão crítica muito clara, né, da atual situação que vive os povos indígenas e do seu propósito de defesa da natureza, né, do ambiente, das condições de vida para todo mundo. Então, são estudos, são propostas, são análises e visões muito críticas, né? Em relação também às lutas políticas, né? Como, por exemplo, a luta contra o projeto de lei 490, que quer retirar o direito de territórios, né, dos povos que não estavam ocupando desde 1988, que é uma lei absurda, uma teoria absurda. Então, são lutas, até as lutas históricas, né, que perpassam toda a história. Então, essa segunda dimensão dessas lutas, olha, não vai sobrar tempo muito para ficar atrás das fake news, dos programinhas que estão nos oferecendo e que estão disponibilizando. E eles vão... E a terceira dimensão é essa dimensão mesmo, eu diria espiritual, né? De nos conectar essencialmente com os nossos ancestrais e com os nossos descendentes, com todos aqueles que estão gerando vida. Então, essa seria, assim, para mim, uma perspectiva do caminho correto para não se deixar cair, né, nas malhas desse desânimo, da situação de medo, de impotência, que eu digo que é uma produção deliberada exercida com o uso de muita tecnologia e de muita ciência, que é a guerra híbrida, né? Vocês podem dar uma pesquisada, ver as estratégias de guerra híbrida que estão sendo aplicadas no mundo atual, e principalmente agora no Brasil, né? Que usam todas as instituições do Estado contra o próprio povo, as instituições jurídicas, a ciência, né? A própria universidade, as empresas, os aparelhos democráticos, né? O controle das eleições, desde o executivo até os parlamentares, tudo feito minuciosamente através de técnicas e estratégias muito bem articuladas, muito bem financiadas, que promovem justamente, através de algoritmos e tudo mais, todo um controle do nosso modo de viver e do nosso modo de produzir. Então, por exemplo, todos os instrumentos que a gente está usando agora estão sendo, de certa forma, monitorados, todos os conhecimentos que estão sendo produzidos estão sendo armazenados em Big Data, analisados e tecendo já os cenários sobre os quais essas grandes corporações, poucas grandes corporações, estão tomando decisões que vão definem, né, a vida da maioria das populações, né? Enfim, eu tenho a impressão que a forma de trabalhar nas fissuras, no submundo, é se articular com as lutas desses povos originários. Então, vamos atrás disso. E aí vocês vão ver que não vai sobrar tempo para a gente se desanimar, pelo contrário. A gente vai ver que se povos que estão resistindo, se reinventando há 500 anos, né? É também uma lição, um estímulo para que a gente possa estar resistindo nesse contexto agora e nos preparando para outros desafios, porque desafios como esses, contradições, conflitos,
históricos, sociais, políticos, todos esses. Isso faz parte da história da humanidade, está fazendo parte da história da humanidade e vai fazer parte da história da humanidade. Então, a gente tem que saber aprender a lidar com essas situações de conflito, de tensão, de uma forma alegre, de uma forma feliz, de uma forma potente, uma forma sem perder as nossas conexões ancestrais. Você vê, por exemplo, o modo como os povos originários organizam suas lutas é através de marchas, mas com muita música, muito canto, muita dança, muita felicidade, ao mesmo tempo que choram e lamentam profundamente todos os sofrimentos, né, próprios e dos próprios ancestrais, que denunciam radicalmente, escancaradamente essas crueldades, não recuperam, revitalizam a sua capacidade de existir, de vida, de ser feliz. E é isso que é a revolução.